O governo dos Estados Unidos revogou na última sexta-feira os vistos de entrada do Alexandre de Moraes e outros integrantes do STF e seus familiares. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que devemos lembrar é filho de cubanos que padeceram muito sobre o que está acontecendo em Cuba. Ninguém, então, contou para ele, senão que ele viveu em carne viva, carne própria, que acusou o ministro de liderar um regime de censura e perseguição política que afeta não apenas brasileiros, mas também cidadãos americanos. Isso aí. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos, e abro aspas, deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros que, a sua vez, são responsáveis pela censura à liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos, fecha aspas. Então, vamos começar. Professor Suano, o que você acha dessa notícia? Primeiro, vamos lá. O procedimento normal nos Estados Unidos, eles sancionam pessoas, grupos, que é o arredor daquelas pessoas, depois eles passam a sancionar entidades e empresas, ou empresas, depois eles sancionam instituições, depois eles sancionam governos, depois eles sancionam o Estado como um todo. O que me assustou, não é assustou, e que eu achei bem interessante, é que eles deram um salto. E o salto foi anunciar que iriam sancionar uma pessoa e já passaram e sancionaram o governo brasileiro. Sancionando o Estado brasileiro, por quê? Porque eles fizeram uma identificação que, para nós, está claro para a oposição brasileira. Ficou claro para eles depois que o Eduardo Bolsonaro fez o trabalho maravilhoso de explicar o que estava acontecendo no Brasil e explicou de uma maneira muito clara, diretamente, para que eles são os tomadores de decisão. Antigamente, não. Você tinha que ter um monte de intermediário até chegar no tomador de decisão. Era como aquela brincadeira do telefone sem fio. Quando chega para o cara final, já chegou totalmente deformado. O Eduardo Bolsonaro teve o acesso direto. De mostrar que a diferença entre governo e Estado no Brasil já não existe mais. Por quê? Porque o Estado brasileiro, e aí coloca todas as instituições, toda a administração, foi tomada por cupins. Então, sancionar um equivale a sancionar o outro. Tá. Aí eles pegaram, depois que eles chegaram e fizeram, pelo menos ainda está na ameaça de sanção, que vai começar no dia 1º de agosto, de acordo com aquilo que o governo brasileiro fizer. Aí eles fizeram a ameaça. Eles voltaram e já anunciaram aquilo que era o procedimento normal. Vamos sancionar pessoas. O entorno, quem é o entorno? Todos aqueles que fazem parte do pacto de colaboração para cometer os abusos de autoridade, os casos de desrespeito à Constituição brasileira, porque isso ficou muito claro para a sociedade americana e para as autoridades americanas, de que o problema não era que eles estavam agindo com ilegalidade exclusivamente em relação à sociedade americana ou ao Estado americano. Eles estavam agindo com ilegalidade em relação à sociedade brasileira, porque aquilo que eles exigiam é inconstitucional. Quando o Elon Musk falou, eu não vou cumprir, o Elon Musk não disse, eu não vou cumprir porque eu sou rico e você não é nada. Ele disse, não vou cumprir porque está aqui, cara, isso é inconstitucional no Brasil. E aí eles já pegaram o entorno e o entorno envolve aqueles parceiros e envolve todos os familiares. Isso é um show. A grande questão, e eu já encerro, é que quando você olha, e está sendo divulgado na mídia, a mainstream, que é aquela que é o Diário Oficial da União, dizendo assim, o Trump está sancionando, interferindo na soberania brasileira, porque ele está fazendo isso para defender o presidente Bolsonaro. Isso é mentira. Claro. Não é isso que está acontecendo. O Trump está sancionando exatamente porque ele sabe que o Estado brasileiro foi tomado por cupins, o governo brasileiro resolveu se aliar com tudo aquilo que não vale nada no mundo, propiciando a possibilidade de que o Brasil se torne uma plataforma de alavancagem dos seus principais inimigos estratégicos. E aí, inimigo estratégico político, inimigo estratégico econômico e inimigo estratégico militar. Porque essa gente botou o Brasil no eixo pior que tem no cenário mundial. E aí é que está o detalhe. O que a mídia mente? Não, está fazendo isso por causa do Bolsonaro. Não, não. Estão fazendo isso para defender os interesses nacionais dos Estados Unidos. Porque eles olham para o Brasil e dizem, nós não podemos permitir que no Brasil surja o que há de pior. Exatamente. Porque a dimensão do Brasil e a riqueza do Brasil vai propiciar para esses nossos inimigos capacidade militar incomparável. Imagina se a China e a Rússia tomarem conta do nosso nióbio. Se tomarem conta da base de Alcântara. A base de Alcântara é a principal janela aeroespacial do mundo. Para você lançar um satélite, um foguete dali, para pegar aquela janela, é espetacular.
Por qual razão? Porque é quase no Equador. Como é quase no Equador, tem pouca gravidade. Então, menos combustível, menos equipamento e mais velocidade. Até satélites, né? Satélites. E detalhe, 15 milhões de dólares custa para você lançar um foguete com um microsatélite. E são lançados milhares no mundo. Isso por si só é uma fábula de bilhões de dólares. Imagina a China tomando conta daquilo. Claro. Já tomou conta da nossa reserva de urânio. Já comprou lá. E os chineses estão comprando o terreno aqui. Os norte-americanos olharam e falaram: eu não posso permitir isso. Se esse governo não fosse acusado de corrupção, veja bem, ministro, eu não estou dizendo que eles são corruptos, acusados de corrupção, como são, e correndo o risco de propiciar uma desestruturação da sociedade brasileira, eu não estaria me metendo nisso. Claro. Porque eu poderia negociar como a gente negocia, nossas empresas, nossa diplomacia. O problema todo que eles já identificaram. Está tudo errado lá e eles vão permitir que no Brasil haja uma macro-Cuba. Esse é o medo deles. Agora, te provoco com a seguinte questão, Adriles. Era necessário que o Trump mencionasse que era uma tarifa pela questão Bolsonaro? Porque você tem 2 buques da Armada iraniana que atracaram no Porto de Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. Exatamente. O Hamas agradecendo ao governo do Brasil pela sua posição a respeito de Israel e Hamas, sendo que Hamas, sabemos, é uma organização terrorista. Aí nós temos a posição de Irã agradecendo ao Brasil na sua posição de defesa contra o ataque de Israel e os Estados Unidos. O presidente do Brasil que mencionava que a volta de Trump seria a volta de um fascista. Sim, senhor. O próprio presidente, e estou tentando lembrar, e por favor me ajudem se eu esqueço de alguma coisa. Reunião dos BRICS. Temos que destruir o padrão, o dólar como moeda de uso internacional, sendo que não tem nenhuma lei que obrigue as pessoas a usarem o dólar. Você pode usar chama sistema de moedas locais. E aí vai juntando. Tem até o próprio também da comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, que ele passou na Rússia, ao invés de comemorar com os aliados. Perfeito. Foi um aceno. Então, quando tem todas essas questões, a pergunta é: você tinha, sei lá, 10 motivos para colocar uma tarifa de 50%, mas colocou um tal de Bolsonaro no meio. E a narrativa da esquerda pegou só isso, esqueceu todo o resto. Qual é a tua opinião? Olha, existe essa premissa, né? Existe um interesse geopolítico do Donald Trump que não está interessado no Brasil. Primeiro, é um interesse geopolítico, não é um interesse sensível. Eu não vou entrar na característica dos sentimentos subjetivos do Donald Trump. Mas é um interesse geopolítico de que o Brasil esteja alinhado com países democráticos, com países que creem na liberdade de empreender, na liberdade de expressão. O Brasil, como você bem disse, Segré, está alinhado com o que há de mais podre no mundo. Com o Irã, com a Rússia, com a China, com o BRICS, que só tem países que são ditaduras, e o Brasil é, eu nem ia dizer um aspirante à ditadura, porque é consolidadamente uma ditadura. O Trump falou que, eventualmente, a questão Bolsonaro, mas ele não disse só isso na carta. Ele disse: parem de censurar e perseguir pessoas. Parem de censurar cidadãos, não só brasileiros, mas como americanos. Ele deixou bastante explícito. O que é podre nessa história toda é a posição da grande mídia leia esse, sobretudo, né? Rede Globo, dizendo que o Trump está atacando a soberania nacional. Não, o Trump está atacando e está querendo elevar o interesse sociopolítico econômico dele e ter o Brasil como um aliado. Um aliado, sim, geopolítico, estratégico na luta contra ditaduras. Ou seja, existe um mundo globalizado em que há um universo democrático e um universo ditatorial. O Lula está acenando para o universo ditatorial. Não só acenando, como transformando, não o Lula, que é um fantoche do STF e dos togados do Supremo Tribunal Federal. O STF transformou o Brasil numa ditadura que censura, que persegue, que massacra, exila, arranca a conta bancária. É uma ditadura asséptica que semioticamente eles se colocam como defesa da democracia e nessa, entre aspas, suposta defesa da democracia, que é uma falsa defesa da democracia, persegue aliados políticos do Bolsonaro, persegue conservadores, persegue pessoas à direita. Então, o que se chama de sanção econômica, junto com essas sanções, com a provável lei Magnitsky, que vai afetar Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, e a remoção dos vistos, isso acontece onde? É só o brasileiro pesquisar. Se você está confuso com essa história de soberania nacional, quem é sancionado pelos Estados Unidos? Cuba, Venezuela. São só países autoritários, são só países ditatoriais. A Venezuela, me permita, o Suano depois me corrige, eles tinham
11 ministros, 8 foram afetados pela lei Magnitsky e depois, eventualmente, o que o Maduro fez? Colocou mais 14, mais 10, não sei. Ou seja, são ditaduras que eventualmente são ruins para o projeto geopolítico de poder, sim, dos Estados Unidos, mas o projeto geopolítico de poder dos Estados Unidos é um progresso de expansão da liberdade, da democracia e da livre negociação entre países livres. A questão é a seguinte, Segré, o país Brasil não é mais livre, não é mais ditadura, está sim no foco, na mira de Donald Trump, porque o Brasil, eventualmente, poderia ser um aliado de países livres. Porque Donald Trump tem interesse geopolítico, militar, contra, exatamente, países ditatoriais como o Irã, que estava fomentando a criação de uma bomba atômica. E o presidente Lula falou, o Irã tem todo o direito de fomentar uma bomba atômica. E assim como Lula ataca Israel de uma maneira antissemita, porca, imunda, dizendo que o Hamas não era uma associação terrorista, porque a ONU não tinha dado. Ou seja, são uma série de declarações e ações do presidente Lula de se alinhar ao que tudo há de mais podre no mundo e mais ditatorial. E é uma ação efetiva do governo Lula de se aliar com o STF que transformou o país numa ditadura. E uma ditadura que não se restringe à jurisdição do Brasil. O Trump fala especificamente na carta, parem de censurar, inclusive, cidadãos americanos, como Alan dos Santos, como Paulo Figueiredo, como Eduardo Bolsonaro, que são perseguidos políticos, que têm cidadania americana, e eventualmente são... O Alexandre de Moraes censura não só gente aqui no Brasil, como gente fora. Censura o Rumble, censura a opinião pública, censura a opinião privada de pessoas. Ou seja, o Brasil é uma ditadura que está, sim, no interesse geopolítico do Donald Trump, que não quer que o Brasil se transforme num imenso Cubão, numa imensa Venezuela, no coração da América Latina. É simples assim.